E olha, gente, vamos falar agora desse caso da menina Manuela da Silva Cardoso, de apenas 5 anos, que morreu após ter sido brutalmente espancada em Macaé. Essa criança ficou internada em estado gravíssimo no hospital da cidade por 1 semana. Mas, infelizmente, os médicos não conseguiram reverter o quadro clínico. E esse caso, lógico, que chama a atenção, o que de fato aconteceu com a menina naquele dia 28 de fevereiro, quando ela deu entrada no hospital. É isso, essa é a grande pergunta e é o que a gente vai falar agora com Carlos Orador. Até esse dia, desde o último dia 28 de fevereiro, essa pergunta, Carlos Orador, persiste. E agora a gente vai trazer novas informações sobre esse triste caso, não é isso, Carlos? Pois é, Ana Paula, a morte da menina Manuela da Silva Cardoso, de apenas 5 anos, ainda é envolta de muitos mistérios. A Polícia Civil alega que o principal suspeito é o padrasto da menina, só que ele se diz inocente. Só que o fato é, Ana Paula, que a Manuela, de apenas 5 anos, ela deu entrada no Hospital Público de Macaé no último dia 28 de fevereiro, com muitos hematomas, lesões graves, em estado gravíssimo. Além das lesões, ela também sofreu um deslocamento cerebral de 6 centímetros. Na unidade, a mãe e o padrasto alegaram que ela havia caído de um balanço, mas a equipe médica contestou essa alegação. Os médicos fizeram todas as análises necessárias e constataram então que os hematomas e esse deslocamento cerebral eram decorrentes então de agressões e agressões brutais para ter acontecido o que aconteceu. O fato é, Ana Paula, que a Manuela, ela não resistiu apesar de todos os esforços. 4 dias depois, ela morreu na unidade hospitalar. Ela ficou internada em estado grave por aí quase 1 semana. E agora a polícia, ela aponta realmente o padrasto como o principal suspeito e informa ainda que ele tinha uma conduta extremamente agressiva e que já havia agredido a criança em outras ocasiões. O delegado à frente do caso falou sobre esse histórico. Vamos acompanhar o que ele disse. A partir disso, iniciou-se a apuração com a comunicação na delegacia, naquela data presidida pela autoridade Dr. Ronaldo Cavalcante, que muito competentemente diligenciou com a equipe da unidade em busca desse padrasto e dessa mãe. E uma vez que ele capturado e ela conduzida até a unidade, soube-se que na realidade, nas últimas 24 horas, a menina havia sido vítima de seguidas agressões por parte desse indivíduo do autor, a um homem extremamente violento que, conforme narrado pela mãe da vítima, tinha por costume agredir de forma extremamente brutal tanto ela quanto sua filha, e que na data anterior a menina havia sido agredida de seguidas vezes por motivos irrelevantes, e numa dessas agressões a menina teve o seu crânio atirado por 2 vezes contra a parede, momento após o qual não mais recuperou consciência. Brutal essa narração, realmente a gente até se comove um pouco ao ouvir o que o delegado vai falando a respeito de como essa criança foi agredida. Bom, o que aconteceu é que 4 dias depois da entrada no hospital, a Manuela infelizmente não resistiu, morreu na unidade. Nós também ouvimos o advogado de defesa do padrasto. Ele diz que o cliente se diz inocente. Eu questionei a ele, Ana Paula, sobre o que aconteceu no momento entre a suposta queda do balanço, que teria então ocasionado essas supostas lesões, as lesões que foram ditas então na unidade, e a entrada na unidade onde infelizmente a Manuela morreu. Vamos ouvir o que ele disse. O que acontece nesse intervalo entre essa suposta queda e a entrada no hospital? Olha, isso tem que ser apurado mediante o contraditório, como eu já disse, em audiência de instrução e julgamento, nas audiências que serão, nas perícias que vão acontecer, nos laudos periciais, e esses laudos periciais serão devidamente questionados em juízo, para que então possamos ter uma conclusão. Ou seja, é muito cedo ainda para qualquer conclusão. Ele se diz inocente. Há divergência na prova oral.
há estranhezas a serem apuradas. E é isso que a gente precisa, não de uma condenação prévia, mas de uma apuração percussiente. O caso segue em investigação e o suspeito permanece preso, mas para a polícia, Ana, não restam dúvidas de que o padrasto foi o autor das agressões, né? Como a gente tem acompanhado esse caso cheio de desdobramentos, mas não restam dúvidas para a polícia de que o padrasto foi o autor, então, dessas agressões que levaram à morte da menina Manuela. Vamos ouvir o delegado. E, na verdade, com ânimos de matar, agira determinado, agredindo, né, mediante lesões ao crânio dessa criança, até que a hora de fato encontrasse as lesões que a levariam à morte. A menina acabou por resistir durante 3 dias em estado de coma induzido, após o que ela chegou lá até o diagnóstico de morte que se falha. Vale salientar que a família optou pela doação dos órgãos e com a doação das pólices e dos rins ela conseguiu ainda colaborar abondo as 3 pessoas que aguardavam nas livres transplante. Outro ponto que chama a atenção é que durante a audiência de custódia, o suspeito preferiu se manter em silêncio. O advogado de defesa também falou sobre essa decisão. Vamos acompanhar. Pelo que consta, eu peguei o caso depois da audiência de custódia, mas existe até um ofício à Corregedoria de Polícia, determinado pelo juízo de custódia, devido a alguma eventual hostilidade, para apurar isso. Por esse fato, ele preferiu depor em juízo. A polícia tem a grande missão agora, Ana Paula, de desvendar todo esse mistério envolto da morte da Manuela, o que de fato aconteceu. O que a gente sabe, né, os fatos, é que realmente ela foi espancada, o que levou então à morte da menina. Mas ainda é preciso elucidar se isso aconteceu em casa, se isso aconteceu de diferentes formas, se já havia aí um histórico maior além do mencionado pelo delegado. Diante de todas essas situações, nós procuramos diversas vezes o Conselho Tutelar de Macaé para um posicionamento sobre o caso, mas o órgão até o momento não se manifestou, Ana Paula. Carlos Dorador, e quem está em casa agora pode comentar, hein, minha gente, porque esse caso é um caso que entristece qualquer ser humano que tem consciência das coisas. Qualquer ser humano que tem aí a sua empatia, a sua capacidade de entender toda essa dinâmica. O nosso WhatsApp é o 9... Vamos botar aí, pessoal, por gentileza? 998780327, porque a gente, logo depois dessa conversa que eu vou ter agora com o Carlos Dorador, vamos trazer uma reportagem que envolve esse assunto, inclusive produzida também pelo Carlos. Uma reportagem que fala que esses abusos, infelizmente, nesse ano de 2025, temos dados de que crescem nas cidades do interior do Rio de Janeiro. E a maioria dos casos onde no ambiente familiar. Agora, o que me intriga, Carlos Dorador, é que no depoimento a pessoa não quis falar, é um direito, né, constitucional. O advogado explicou que ele é inocente, que vai, de acordo aí com o processo, vai trazer esses detalhes. Mas, Carlos, e quem está em casa? Vamos pensar um pouquinho? Se eu sei o que eu fiz, se eu sou inocente, eu ia brigar de todas as formas para provar que eu não fiz isso. Eu ia lutar com todas as unhas, os dentes, para mostrar. Eu não, jamais eu faria isso, sabe? Eu sendo apontado, sabe? Eu não estou dizendo que no caso é o que ele queria pensar, mas vamos pensar o seguinte: a polícia vai prender, a polícia vai investigar uma pessoa que é inocente, ela tem que provar, ela tem que dizer, aproveitaria a oportunidade para falar e não para ficar em silêncio. Mas isso faz parte, isso acontece e a gente precisa, no mínimo, respeitar esse processo, que é um processo que envolve aí agora as questões judiciais. E vamos aguardar. Parabéns aí ao delegado Pedro Emílio, a toda a sua equipe, que incansavelmente, como ele disse, começando aí na gestão do delegado anterior. Ele citou, eu achei bacana isso, porque começou lá no último dia 28 de fevereiro. Então é um trabalho que a polícia, vocês vejam, estamos em março, Carlos.
Estamos em março, mais de um mês, né, depois, mais de um mês, a gente vai contar assim. E esse caso ainda estava sendo apurado, investigado, a polícia não parou. Mesmo com todos esses indícios. E o Carlos Orador vai continuar aí acompanhando esse caso, a gente vai trazer informações.